Olá, mais um programa Personalidades para você. E hoje o nosso assunto é bem polêmico, é um assunto gostoso também que a gente vai conversar. E antes eu quero avisar para você o seguinte: você já sabe que ano que vem nós temos eleições, né? E você sabe que o eleitor, o cidadão eleitor, ele não é só um mero coadjuvante nas eleições. Ele participa ativamente mesmo na eleição para decidir quem vai decidir o nosso futuro. Porque diz na Constituição que todo o poder emana do povo. E o povo precisa, sim, estar bem informado. E hoje, quem está aqui para dar boas explicações para a gente das próximas eleições, falar sobre o futuro eleitoral de Buritis, Lucas Torres. Muito obrigada pela sua presença aqui, Lucas Torres, doutor Lucas Torres. É Lucas só, não precisa do doutor, não. Ah, não? Então tá. Essas formalidades aí. Porque, né? Tem lugar para ter aqui, conversa, né, descontraída. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fran. Obrigada por ter tirado um tempo aí da sua agenda tão corrida, tá? Para vir falar aqui com a gente. Não, é um prazer, eu agradeço o convite de poder estar aqui à disposição da população, do pessoal que nos assiste. É um privilégio, um programa muito querido aqui, a população assiste bastante, grande audiência. Obrigada. Fico muito a gente feliz. tenta fazer sempre o melhor porque a população de Buritis merece, né? Tem reconhecido, né, o esforço, porque os números estão aí para provar. Que bom, que bom. Obrigada por ter vindo. Preparado para dizer tudo para a gente hoje? Pode perguntar, a gente está aí. A ideia justamente é essa. Como eu disse, hein? Tudo poderá e será usado ao seu favor ou contra você. Qualquer coisa eu faço aqui, uso da minha prerrogativa de ficar em silêncio. Muito bem. Para falar só com o advogado. Né? Quero ver, viu? Não, o povo tem direito de saber, né, de se informar. Até a nossa intenção é essa, de poder ficar mais transparente ainda, mais público possível, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho, da nossa história. E poder, na hora certa, fazer a sua avaliação. Isso. E logo também, né? Não é porque tá 2022 passa rápido, né? A eleição tá o quê? É um ano, praticamente. Outubro do ano que vem vai ser o quase pleito eleitoral, agosto, né? É um momento de muita importância nacional, estadual, as pessoas têm que ter muita seriedade. Você falou muito bem, o voto, né? É a forma do cidadão exercer a sua escolha, a sua vontade. Ele é como quase que uma arma de fogo, né? Nossa. Você pode ali, dependendo de para onde você apontar, você pode estar salvando uma vida, que aí a gente fala vidas, né? Que são sociedades inteiras, cidades inteiras, ou pode estar bem prejudicando elas, né? Então você tem que ter muita responsabilidade em como você vai usar. E a responsabilidade, o poder emana do povo, e o poder do povo é exercido através de ferramentas, uma delas principais é o sufrágio, né? A eleição, o voto. E para que a pessoa tenha responsabilidade, ela tem que conhecer bem os pretensos candidatos. Conhecer bem, escolher bem, para depois ele poder cobrar. Saber os projetos, para saber se está sendo coerente com o que diz. Eu acho que nessa última eleição de 2018, aconteceu muito de pessoas se utilizarem de uma roupagem para conseguir ganhar votos e na hora do vamos ver, de votar, aí já o parlamentar votando projetos, e aí não ia conforme o discurso. Então, esse é o perigo de você conhecer o seu escolhido muito perto do pleito, que aí você não tem tempo de olhar o histórico para saber se é um discurso eleitoreiro, populista, ou se é realmente o que valores, bandeiras que aquela pessoa acredita. Exatamente. A minha intenção de já tão cedo, que muitas pessoas falam, nossa, mas é muito cedo, você não deveria ter se lançado um pré-candidato, faltando tanto tempo. Eu não acho que é tão cedo. Eu acho que quanto antes a gente colocar nosso, como dizem no bordão, né, a cara a tapa, né, se expor para a população, para que eles saibam que há uma intenção, mais tempo eles vão ter de conhecer a fundo, para saber se vão fazer uma escolha certa ou não. Aí eu faço até um parêntese, a gente está respeitando 100% a legislação eleitoral. Sim, eu sou formado porque tem um prazo para se lançar candidato, né? Eu não, em nenhum momento estou me lançando candidato de forma alguma, a legislação não permite, é uma pré-candidatura. E a pré-candidatura ela não tem um prazo. Uma pretensão futura aí de eleição. E você pode, qual que é o objetivo da pré-candidatura? É justamente você poder apresentar para a população suas ideias, seus ideais, seus projetos, sua visão de como você entende as coisas, princípios, valores, exaltar qualidades suas e poder... o povo tem direito de conhecer, não só no período de campanha, mas fora do período de campanha. Exatamente. E as mudanças que a legislação eleitoral teve nos últimos anos, que visavam enxugar
os gastos com campanhas milionárias, né? Nossa, muito dinheiro, um absurdo, caixa né? 2 até por isso a campanha diminuiu. Hoje a campanha são 45 dias só. Campanha mesmo, após o registro da candidatura. É 1 mês e meio. E é muito pouco tempo para o eleitor conhecer todo mundo e poder aí fazer uma escolha consciente. Consciente e mais certeira possível, né? Claro, digamos assim. Você deve estar cansado de responder sempre as mesmas perguntas por aí, né? Não. Mas tem perguntas que não tem como a gente fugir. Claro. Hoje você é delegado titular da Polícia Civil aqui de Buritis. As pessoas te conhecem como o delegado Dr. Lucas Torres ou delegado Lucas Torres, como aquela pessoa que presta serviço para a nossa sociedade. Diga-se de passagem, muito bem. Quero agradecer aí que a gente está muito bem representado pela polícia aqui, né? A polícia está bem efetiva nas ações e a gente tem acompanhado e realmente tem uma nova cara hoje e a gente tem uma segurança maior, né? A gente tem até uma tranquilidade aí maior hoje porque a gente vê que realmente o trabalho está sendo muito bem feito. Quem é Lucas Torres? Não o Lucas Torres delegado, o Lucas Torres a gente sabe que é um pai amoroso, um marido, né, também amoroso, que você não deixa de falar, né, que veio para Buritis, que casou aqui e que gosta da nossa cidade. Mas eu quero saber quem é o homem, a pessoa, Lucas Torres, suas convicções, as suas crenças, o que você acredita. É essa pessoa que eu quero conhecer hoje. Olha, o Lucas nasceu no Ceará, em Fortaleza. Cearense? Sou cearense. Mas veio morar em Porto Velho, no estado de Rondônia, na capital. Muito criança. Tem cabeça chata, né? Tá disfarçado. Tô olhando aqui. Meu pai e minha mãe são cearenses, meus avós são cearenses. Ai, que legal. E, assim, então, de família. Terra linda, né? Uma terra maravilhosa. Mas não deu tempo nem de pegar o sotaque. Ah, é? Nem aprendi a falar pai e manhinha. Nossa, menos de 1 ano de idade. Mas lá não fala. E no Ceará? Fala mesmo. Sério? Poxa, fala mesmo. Porque a região que eu conheço lá, o pessoal não fala assim, não. É muito comum. Tem aquele sotaque característico do Nordeste mesmo. Mas lá em casa... não fala vice. Vice já é de Recife. Né? Meio... Mas tem os seus regionalismos. Sim. Eu vim morar em Porto Velho, Rondônia, com menos de 1 ano de idade. Eu vim bebê de colo. Na verdade, a minha mãe veio me mostrar para minha avó, que já estava morando, esperou ter ali uns 6 ou 9 meses, para aguentar a viagem, né, em 86, naquela época. Aí me trouxe, surgiu a oportunidade de fazer um concurso, passou e falou para meu pai, olha, vou trabalhar no Tribunal Regional do Trabalho. Que bacana. E aí tem essa oportunidade. Meu pai falou, fique aí que eu tô indo. E veio, trouxe meu irmão junto, e aí desde então ficamos, e aí nasceu minha irmã. Então, minha mãe... Família rondoniense, então. Somos todos rondonienses já de coração, desde então já são 35 anos que eu tenho de idade. Só morei em Fortaleza mesmo nos primeiros meses de idade. Puxa vida. Morei em Porto Velho até concluir a faculdade. Quando eu terminei, sou formado em Direito, né? É um pré-requisito, inclusive, para ser delegado de polícia. Você tem que ser formado em Direito e tem que passar num concurso público. Graças a Deus, a minha família, como eu falei, minha mãe tem um emprego público, né? Ela é funcionária da Justiça Federal, do TRT, a Justiça Especializada. Sempre teve condições de financiar meus estudos, eu sou muito grato a isso. Foi uma mudança de vida até, né? É diferente. Mas eu não... Aqui não foi o meu primeiro emprego depois de formado. Eu tive uma passagem rápida no Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Eu me formei, fiz a prova no mesmo mês para delegado, e enquanto não saía o resultado, eu não sabia que eu tinha passado, eu recebi uma proposta para ir trabalhar no Ministério Público no Estado do Mato Grosso. Então eu fui para lá. O sangue da sua mãe é forte, né? Meu filho foi embora, mas vai voltar. Eu lembro que ela chorou no aeroporto. E nós somos muito família, né, lá em casa. Eu e minha mãe, a gente anda de mão dada, e meu irmão, minha irmã, a gente se beija, se abraça. Isso é muito importante. Família é uma coisa muito importante. É a nossa referência, né? É a nossa base. De vida. A primeira sociedade que a gente vive ali, né, é a família ali. Exatamente. E aí a gente vai pro mundo com aquelas referências. E é onde a gente se mostra. A gente mostra quem a gente é. Claro. E se você trata bem sua família em casa, você vai levar para fora só aquele tipo de comportamento, né? Se dentro de casa você já não respeita ninguém, provavelmente se você não respeita os seus pais, você vai respeitar quem, né? Ninguém. Né? E é um mandamento bíblico, né? Tem que, antes de qualquer coisa, honrar pai e mãe. Com certeza. Mas eu fui pro Mato Grosso, e aí quando eu cheguei lá, fiquei só 4 meses.
Mas eu tinha 23 anos de idade, saiu o resultado do meu concurso, aí eu voltei. E aí vim ser delegado em Buritis. Aí já veio direto para Buritis? Eu fiz academia de polícia, levaram alguns meses, que aí você tem que aprender a atirar, a abordar, a algemar. Porque já era uma outra realidade para você, diferente demais. Eu nunca, até me formar delegado, eu nunca tinha dado um tiro, nem manuseado uma arma de fogo. Nossa. Até achava engraçado que a gente, quando terminou o curso e tomou posse, aí eles me deram uma arma, né? De fogo. Nossa. Toma. E agora? Porque uma coisa é você atirar no stand e tal. E aí outra coisa é você ficar 24 horas por dia andando, portando aquela arma. Será que é agora que eu vou atirar? Que esse é o instrumento de trabalho. Não, pronto para atirar eu me sentia. Eu pensaria. O que eu acho engraçado dessa história é que eu achava que estava todo mundo vendo minha arma. Sabe, eu escondia minha arma bem direitinho. Aí eu ia numa farmácia, por exemplo, eu pensava, ixi, tá todo mundo me olhando. Meu Deus. Tá todo mundo, o que esse cara tá fazendo armado aqui dentro? Eu pensei, eu tinha essa impressão, esse sentimento, né? Porque eu sabia, ninguém sabia, mas eu achava que tava todo mundo percebendo. Já era uma coisa ali que você E aí a gente começa, né? A reparar nas pessoas para ver se elas estão e tal. Aí o policial começa a criar aquela cultura. Mas ninguém percebia. Você vê, já é natural, né? Ninguém percebia, a gente sempre escondia. Inclusive, o nosso estatuto proíbe que a gente use de maneira ostensiva sem estar identificado, porque pode gerar um constrangimento nas pessoas. Porque ninguém é obrigado a saber. Enfardado, né? A Polícia Civil é uma polícia investigativa, né? Repressiva, ela trabalha após o crime. Então, pela nossa atividade específica de investigação, a gente tem que ser pouco percebido, né? Até por esse lado, muitas vezes o nosso trabalho não chega na população, porque a gente trabalha e às vezes não presta contas, e aí às vezes a gente prende alguém e a pessoa nem fica sabendo, a vítima. Poxa. Porque a gente trabalha muito velado. Né? E aí por essa atividade, por essa natureza dela, a gente pode ter barba, pode ter um cabelo grande, não é militar. Às vezes andar sem a farda. Até para a pessoa não desconfiar, né? E aí a farda a gente só usa em operações. Porque para a gente entrar numa casa, cumprir uma busca, a pessoa saber que é a polícia que está entrando, né? Sim. Não entrar cada um com uma camisa ou uma calça diferente, estou sendo assaltado. É diferente. Aí tá a polícia identificada. E aí, quando a gente está à paisana, sem fardamento, que é 90% do tempo nosso, a gente tem que estar com a arma bem escondida. Se a arma aparece, tem que estar identificado com um distintivo, para não gerar constrangimentos, né? A pessoa não sabe que você é policial. Tem todo esse cuidado, né? Essa previsão. Aí, retomando um pouco da minha história, eu tenho 2 irmãos, o irmão mais velho e a irmã mais nova, todo mundo mora em Rondônia. E quando eu fui morar no Mato Grosso, passei pouco tempo, voltei e vim para cá. Aqui em Buritis foi onde eu construí minha carreira policial, né? Era uma cidade muito violenta. Muito, antigamente era pior, né? Quando eu cheguei ainda estava um pouco preocupante, ela ainda estava entre as 10 mais violentas do Brasil, proporcionalmente. Teve até uma pesquisa, né, uma época, e as estatísticas mostravam isso. Tem um site chamado Ranking da Violência, até hoje existe, quem tiver interesse. Ele faz análises estatísticas e aí ele calcula a proporção de homicídios a cada 100 mil habitantes de todas as cidades do Brasil, com base nos atestados de óbito e tal, e aí tudo que é de homicídio ele joga lá. Mas você não acha que Buritis é um pouco injustiçado por isso? Sim, porque com certeza. Ele atende todas essas regiões aqui, às vezes que é até do Amazonas, porque Nova Mamoré é Amazonas já? Não. Nova Mamoré não chega a ser. Nova Mamoré mas é um outro município. Sim, mas eu digo assim, as ocorrências que acontecem nessas vilas, né, ou cidadezinhas, vêm todas para cá. Sim, aí entra na estatística. A nossa delegacia atende Buritis, que é um município, atende Campo Novo, que é um outro município, atende distrito de Nova Mamoré, que é Jacinópolis, que é um outro município, e atende distrito de Porto Velho, que é um outro município. Então são 4 municípios numa delegacia só. E aí, às vezes, o homicídio acontece num desses lugares, vem para cá, mas ele deveria contabilizar como um homicídio de um outro município, embora a delegacia desse município investigue. Entendi. Mas aí ficava tudo no mesmo balaio, e aí jogava bem para cima a nossa estatística. E o homicídio ele não é o crime mais grave que existe, porque a vida é o bem maior. Sim, com certeza. Mas ele não é o crime que mais afeta a sensação de segurança pública do morador, necessariamente. Às vezes você vai ficar muito mais assustada, terrificada, se você souber que alguém da sua rua foi vítima de um assalto, de um roubo, do que de um homicídio, por exemplo. Porque o homicídio muitas vezes ele tem características passionais. Então, se na sua rua ocorreu um feminicídio,
É um crime gravíssimo, não estou falando que ele não tem gravidade. Mas você vai chegar em casa, o que aconteceu ali? O marido matou a esposa. Terrível, né? Mas aí acaba ali, né? Por quê? Assim. Ciúme. Ficou com ciúme dela. Muito triste, horrível, tem que ser punido com severidade, mas você vai dormir e o seu dia, em tese ali, você não conhece a pessoa, você não fica assustado com a segurança da cidade. Fica revoltado. Mas do mesmo exemplo, se você está chegando em casa e você vê um assalto, o que aconteceu ali naquela casa? Teve um assalto, o criminoso trancou a pessoa no banheiro, humilhou, levou tudo. Aí você quer se mudar. Você quer colocar cerca elétrica, colocar não um cão de guarda. Não temos mais segurança. Acabou, né? Meu Deus do céu. O desespero se instala, né? Então o roubo, às vezes, ele afeta muito mais a sensação de segurança pública da população que o homicídio. Só que como o homicídio é o crime mais grave que tem, aí a violência é medida pelo homicídio. Via de regra nessas estatísticas, né? Aí Buriti estava com fama de ser muito violenta. Eu cheguei aqui com 24 anos, passei no concurso com 23, até chegar tinha 24. Minha primeira lotação e esses grandes problemas aí para resolver. Aí a Buriti tinha uma fama de ser perigosa. Eu não achava que ela era tão perigosa. Ela era violenta na criminalidade. Só que as pessoas dormiam com as portas das casas abertas, andavam nas ruas despreocupadas. E não era assim... Conversa na porta de casa. Aqui o pessoal tinha muito medo. Quando tinha algum desentendimento, tinha ameaça. Eu falava, aqui o pessoal mata, às vezes... com facilidade, então estou com muito medo, fui ameaçado. Entendi. Levavam mais a sério. Mas, por outro lado, de roubo, essas coisas, era bem tranquilo. Agora, hoje, o homicídio já caiu muito, ainda tem que mexer, mas já crimes contra o patrimônio já tem, que eu acho que é até uma característica meio que normal de cidades, que vão crescendo, vão se desenvolvendo, vai mudando um pouco o tipo de criminalidade. Vai evoluindo as coisas. Mas a gente também, conseguiu, graças a Deus, fazer um trabalho que a população aceitou muito bem. A instituição reconheceu, nós recebemos alguns prêmios, algumas medalhas. Que bacana. Foi muito legal. Aí na estatística você vê que caiu consideravelmente, mudou a forma das pessoas verem a cidade, tanto os moradores como pessoas de outras regiões. E a gente vive já um outro momento. Que bom. E eu reputo isso não a mim, eu acho que eu consegui dar minha colaboração, claro. Sim, claro. Estava aqui, ajudei, deixei aí meu sangue, meu suor, minha saúde. Em muitos momentos, uns cabelos brancos, outros caíam. Nossa. Porque era dias, noites, final de semana. Eu cheguei a ficar 3 anos sozinho como delegado, sem ninguém para me ajudar. Nossa. E o sobreaviso nosso é final de semana, é de noite, é fora de hora. No Natal você ia trabalhar, no Carnaval. E essas coisas só acontecem nas piores horas, né? Porque o crime não acontece no horário comercial, mas assim, né? só, escolhe, parece que aquele dia que você está com a sua família, aquele dia que tem comemoração. Porque o crime, o pico de criminalidade costuma ser final de semana, costuma ser de noite, porque é quando tem bebida alcoólica, é quando tem quando as pessoas estão mais vulneráveis e tal. E o criminoso, ele não tem muita atividade, né, para fazer. Então, de só dia, dá vontade, né? De noite ele está trabalhando, de dia ele dorme. E aí a gente tem que trabalhar de noite, porque a gente trabalha com esse público. Mas deixamos a nossa colaboração e graças a uma excelente contribuição dos policiais civis, que são muito dedicados, a gente sempre teve sorte de ter equipe de trabalhadores profissionais aqui, comprometidos, o pessoal se dedica mesmo. Isso é muito importante. Muito além, sempre motivados a trabalhar, porque a gente sabe que o serviço público ele costuma desmotivar a pessoa ao longo dos anos. Com certeza. Aqui a gente nunca teve esse tipo de servidor, pelo contrário, o servidor sempre motivado. E também uma grande parceria com a Polícia Militar. Polícia Militar de Buritis. Ela é bem ativa em Buritis também, atuante, né? Solícita, diligente, combativa. Não se acovardaram nas situações mais perigosas aí. Sofreram atentados, policiais militares tomaram tiros aí, policiais militares da Força Nacional morreram. Poxa vida. E deram a vida até, mas em prol da segurança, em prol da população. Tem que ser mencionado também que o trabalho foi de todo mundo junto. Né? Eu tive a sorte de estar aqui numa época que tinha uma equipe muito boa e o trabalho rendeu. Mas não fui eu sozinho que fiz nada, não. Hoje a gente vê aí os resultados, acho que tem ainda muito a ser feito. Com certeza. Mas já está muito, terá, né? Já está muito melhor. Buritis é uma cidade bem mais tranquila para se viver. Com certeza. E a gente vê o progresso acontecendo, né? Agora as preocupações são outras, né? Que é o que nos conduz a buscar novos desafios também. Eu acho que Buritis, eu dei minha colaboração com a polícia, sou muito feliz ainda no que eu faço. Eu quero me aposentar delegado de polícia, quero trabalhar até enquanto eu tiver energia e meu tempo para cumprir, eu quero estar na minha profissão.
E eu vejo o cargo político eletivo como algo momentâneo. Você pode ir ali, deixar uma colaboração, de repente, e a ideia dele é justamente ser transitório, né? Você vai, deixa ali o que você pode colaborar, uma visão sua sobre qualquer segmento, do que você entende, do que você pode somar, e aí depois vem outro e segue. Com certeza. Essa história de ficar 30 anos lá, tudo bem, não estou dizendo que quem faz é errado. Isso. Só que eu gosto muito da minha profissão, eu quero voltar. Sei. É porque voltar às raízes, você decidiu, você escolheu isso para sua vida. Eu acho que é sempre bom oxigenar. Sim, com certeza. Ou você fica um tempo num cargo, vai para outro, vai para outro, vai para outro, para você ir contribuindo de maneiras diferentes. Ou então você escolhe uma coisa. Só numa área, né? Tá, me diz uma coisa, o que você falou agora, né, do cargo público, você é pré-candidato a deputado estadual. A deputado estadual. O que te levou a querer pleitear essa, não digo vaga, né? Isso não a participar, né? A querer entrar na política, digamos assim. O que te motivou? Qual foi o start que você teve? Falar assim, não, eu preciso fazer a diferença, eu dou conta, Eu acho que uma coisa que é pacífica no cidadão brasileiro, em geral, é a insatisfação com o cenário político, né? Poucas pessoas a gente vê no cenário político que você fala, esse aqui me representa. Eu me sinto representado, muito pouco. E comigo não é diferente, eu também sinto essa, às vezes, falta de representatividade de muitos parlamentares. Na verdade, a maioria, com todo respeito, não estou dizendo ninguém nominalmente. Tem uma minoria que trabalha. Tem uma minoria que a gente sente orgulho. A gente, Sim. Poxa, esse até, às vezes, parlamentares de outros estados, a gente, poxa, devia ter alguém aqui assim e tal. Mas essa motivação partiu, claro, de uma indignação do cenário político e da vontade de fazer mais. Infelizmente, quem ocupa mais a política é quem tem interesses, às vezes, particulares, vantagens pessoais, a pessoa está motivada são as motivações erradas, que levam a pessoa a se envolver, a querer ficar lá e nunca mais sair e ficar dominando aquele poder. Porque acha que é tudo muito fácil, né? E aí não está em prol da população, não está em prol do coletivo, não está lá para fazer melhorias para ninguém. Está lá por poder ou para fazer, para tentar melhorar só a sua vida, não da coletividade. Essa insatisfação, que é geral, eu também sinto. Aí o que faz a gente pensar, poxa, alguém tinha que fazer se posicionar, né? Que o que você pode fazer? Ficar reclamando do sofá é confortável. É fácil. Se indignar, falar, nossa, tá um absurdo e pronto, deixar pra lá. Mas não muda nada. O que muda? A ação. E qual é a ação? Falar, eu vou tentar, vou fazer minha parte. E aí é se submeter ao voto. É se candidatar, ser pré-candidato, para depois se conseguir registrar uma candidatura. Se candidatar para tentar ser eleito, para chegar lá e mudar alguma coisa. Porque reclamando ninguém muda nada. Mas ninguém quer se envolver com política. Porque todo mundo já está naquela. Você política, não uma muda sujeira, nada, todo mundo... não tem o que fazer, sei lá. Eu não vou me envolver em política porque só tem roubalheira. Né? As pessoas falam, eu não vou me envolver. Mas ele esquece que ele tem família, que os filhos dele precisam de um mundo melhor, de uma sociedade mais bem estruturada, até para ele poder ter uma vida mais digna, né? Sim. E assim, e a gente também, aí como população, a pessoa fala, alguém muito bom, por exemplo, um profissional que é referência na área de atuação dele. Aí ele fala, decidi concorrer a um cargo político. Aí a gente ao invés de apoiar, poxa, que legal, vai ter um cara aí que no que ele faz ele é muito bom. Não, a gente já fala, quer ir pra política, já tá com... E aí as pessoas boas não têm muito incentivo para parar de fazer o que estão fazendo, porque às vezes estão numa vida tranquila, porque na minha visão, a política ela é dor de cabeça. Porque você vai ter que, você passa a ser responsável por um estado inteiro, por um município inteiro. Olha o tamanho da responsabilidade. E você vai ser funcionário de uma população quase que do estado povo, inteiro. Você tem que ser acessível. Se alguém quiser falar com você, você tem que atender. Se alguém quiser que você vá conhecer uma situação, você tem que ir. A gente não é onipresente, mas aí você vai ter que ter então um grupo de equipe que vai poder estar junto, te trazendo. É problema o tempo inteiro, eu acho. E aí nem todo mundo quer ter essa dor de cabeça. Isso, a partir do momento que você decide a viver na área da vida pública, né, digamos assim, você tem algumas coisas que você tem que deixar abrir mão. Que, é claro, né, você vai abdicar de ter um horário certinho para trabalhar,
muito tempo do convívio Você não vai família. bater ponto, né? Não, é o tempo inteiro. E aí acaba que as pessoas que podem colaborar se desestimulam, ou porque não querem ter todo esse trabalho, dor de cabeça, incomodação o tempo inteiro. Incomodação assim não, né? Porque você ajudar o povo, ouvir, não é ser incomodado, né? Sim. Mas... Não, eu te entendo. É o que você quer dizer assim, às vezes você está com a sua família, é um momento de lazer, um momento de descanso, porque todo mundo precisa disso, né? Vão te ligar, pelo amor de Deus. Você tem filho, né? Que precisa da sua presença. E vai acontecer que uma hora você vai ter que decidir, ou aqui ou ali, né? Então, assim, acaba que muitas pessoas que poderiam colaborar com a política não querem se envolver. Aí acaba só ficando aquelas mesmas figurinhas carimbadas. Sem opção para a população de melhora então, ou de mudança. Tudo isso gera na gente um sentimento de indignação e de vontade de tentar deixar uma colaboração. Mas como eu vim morar em Buritis, há 11 anos atrás praticamente, eu nem pensava, nem tinha sido filiado a nenhum partido, não tinha pretensão política nenhuma e não queria nem saber. Na verdade, assim, pela minha forma de trabalhar, que eu tento ser sempre muito transparente, muito imparcial, tento ser sempre muito técnico. Né, a lei permite que o delegado seja filiado a partidos políticos. Eu não critico quem é, até porque hoje eu sou. Sim. E isso não afeta a minha forma de trabalhar. Mas eu era meio assim, vamos dizer, enjoado, como diz meu pai, cri-cri. Nem filiado a nenhum partido eu tinha sido e evitava, porque eu queria que de forma alguma alguém nunca pudesse questionar que meu trabalho era tendencioso nem nada. Você não queria que a sua imagem fosse vinculada a algum gente investigava, tipo de por exemplo, crimes contra a administração pública. Isso. E aí você prendia, afastava agentes políticos, né, pessoas em cargos eletivos. E chegaram em uma investigação que a gente conduziu aqui a falar, mas esse delegado aí, em audiência, perguntaram para a testemunha, sabe dizer se ele tem pretensão política? E aí a pessoa falou, não, e aí, de fato, nunca tive, nem porque era... isso podia ser talvez, contra você, né? Assim, não ia mudar nada, porque no inquérito tinha prova, tinha tudo demonstrado, não ia mudar nada se eu tivesse. É o que aconteceu com aquele juiz que hoje está sendo vinculado aí a... Mas a gente tem que, não basta ser, tem que parecer ser. Sim. Eu sempre levei isso muito a sério. Então, mas aí, como eu vim morar aqui e desempenhando meu trabalho e tudo mais, criei raízes, mais ainda, porque me casei aqui, tive um filho, depois outro filho, hoje eu tenho 2 crianças. Uma família mesmo. O Dante e a Helena. E aí, minha esposa mora aqui, o pai dela aqui. E aí eu comecei a me envolver mais com a comunidade, inevitável. Né? Aí é uma cidade pequena, as pessoas se conhecem, querendo ou não. Eu sempre participei muito de ações sociais aqui, a Guarda Mirim, a gente trabalhava muito com elas, com jovens. Que legal. Eu sou católico, frequentava a igreja, dava palestra em algumas escolas, porque eu acho que é importante. O delegado pode ser um policial em geral, pode ser uma boa referência para os jovens, pode ser um bom exemplo. Hoje tem muito, assim, da criança, do jovem se espelhar no exemplo errado, né? Com certeza. E aí eu sempre me envolvi... Que é o que mais tem, né, infelizmente. Muito. E aí acabava que o meu trabalho, o meu envolvimento com a sociedade foi me colocando, talvez, para uma parcela da população como uma opção aqui da cidade para, de repente, representar uma parcela da população que nunca se sentiu representada também. Aí o meu nome começou a ir, contra a minha vontade, surgir em rodas de conversa política, né? Até mesmo pela confiança, eu acredito. Talvez. Né? Eu acho confiança no seu trabalho como delegado. Eu sempre me senti prestigiado. Porque eu pensava, poxa, estou fazendo o meu trabalho direito. Porque senão era o contrário, né? Pelo amor de Deus, não voto de jeito nenhum, né? Aí toda eleição falava, você deveria sair candidato a prefeito, você deveria sair candidato a vereador, você deveria sair candidato a deputado, já outras, né? E eu sempre fugindo. Não, gente, não, eu gosto do meu trabalho, gosto de ser delegado. Mas eu fui, como eu vivo aqui, eu comecei a perceber, mas aqui poderia melhorar se tivesse um representante. Poxa, mas isso aqui, por que não? E o que está faltando? E aí eu me convenci... O que acontece sempre é que a gente nunca tem um representante da cidade, né? E preciso. Eu queria entender por quê. Porque falta, às vezes, o povo se unir, né? Tá aí. E perceber que a gente tem que ser representado. Isso mesmo. Porque se você escolhe alguém de uma outra localidade,
ela vai defender os interesses daquela outra localidade. Ela pode até te ajudar, mas não tanto quanto o local onde ela vive, como ela conhece onde é a base realidade dela, mesmo, onde né? as pessoas estão cobrando que ela mora lá. E se houver um conflito de interesse, ó, só tem esse recurso. Escolhe entre a cidade que você mora ou aquela outra ali. Escolher, né? Assim, acaba sendo assim. Porque a democracia ela é de representatividade. Então eu, como morador daqui, percebi, concordei que aqui tinha que ter uma representação, né? Mas assim, não é só representar Buritis, Campo Novo, Montenegro, Jacinópolis, os demais distritos. Representar o estado todo, claro, porque o deputado estadual aprova contas, ele analisa projetos que impactam no estado inteiro. Tem que ter, no mínimo, eu acho, a minha visão, como eleitor, como cidadão, não como pré-candidato. Mas eu acho que a pessoa tem que ter uma bagagem intelectual, de conhecimento técnico, para poder saber o que é um projeto de lei, às vezes, complexo. Sim, ele tem que ter um certo conhecimento para poder atuar necessário. Bem também, né? Claro que isso não é o mais importante, porque às vezes você não sabe, ninguém domina todas as áreas. Sim. Mas você pode ter uma equipe muito boa. Mas ajuda muito você conseguir entender um pouquinho do que cada equipe sua está trabalhando. Até mesmo para poder cobrar da equipe, né? E aí, como eu comecei a concordar com essa necessidade, insatisfeito com o cenário político, eu quis deixar minha colaboração e comecei a participar mais do cenário político local. Aí fui presidente de um partido, hoje sou presidente de um outro partido, e comecei a participar de alguns movimentos. E aí, até mesmo para conhecer a ideologia de cada partido, para você se encaixa nele. Exato. Porque tem a sua ética, tem a sua... Cada um tem seu posicionamento, seu espectro que ele ocupa, né? E a gente tem que achar o que a gente se identifica. Exatamente. Ideologicamente. Isso. Porque não adianta eu estar num partido e eu não compactuar com a ideologia dele. Hipócrita, né? Com certeza. Demagogo. Exatamente. E a verdade transparece, uma hora vai sair. Você está falando uma coisa, seu partido defende outra. Vai ter um conflito uma hora, né? Então teve toda essa caminhada, que não é da noite para o dia, é bastante tempo. Aí meu nome começou a surgir, principalmente na última eleição, em pesquisas, eu comecei as pessoas, há um grande movimento de apoiadores também que falavam, você tem que ir, a população confia em você, você tem um nome que tem pouca rejeição, porque você nunca foi político, nunca se candidatou. Então, se você quiser dar essa colaboração, você pode ser que tenha uma chance aí. Que legal. E aí eu falei, olha, então eu vou encarar esse desafio. Que bom. E é isso. Mas em síntese foi isso que me trouxe, né, a política. Pra gente encerrar, Lucas, eu acho muito estranho, porque todo mundo te chama de Lucas, mas né? até me incomoda, sabe, às vezes. Mas é porque eu acho que já pegaram assim eu não consigo. Um costume, né? Eu não consigo, porque pela educação que eu tive em casa, dos meus pais, eu chamo meu pai e minha mãe de senhor e senhora. Eu também. Aí eu chamo todo mundo de senhor e senhora, como respeito, né? Sim, nem pela hierarquia, nem pela liturgia do cargo. Com certeza. Só que eu não ligo não. Não, então tá bom. Então deixa eu te perguntar pra gente encerrar, porque... Nossa, se eu pudesse... Vamos marcar outras vindas, Por favor, eu vou fazer uma intimação. Vou te intimar, tá bom? Pode ser? Não precisa, só me convida, eu venho. Então tá bom. Se eu não vier, aí pede pro Matheus me conduzir coercitivamente. Ah, beleza. Combinado, então. Se bem que o STF proibiu. Esse menino é bruto, você sabe que ele é bruto demais. Pra gente terminar, eu preciso fazer uma pergunta. Quem será o Lucas Torres? Quem eu seria como parlamentar eleito? Exatamente. Como é você... Acredito que eu posso responder, sim. Então vamos lá. É acessível. Eu sempre, isso como delegado, a minha carreira está aí para dizer para as pessoas. Eu tento, na medida do possível, ouvir todo mundo, dar uma resposta para todo mundo, porque eu acho que é o mínimo, que o povo é o nosso empregador. Exatamente. E a gente tem que se basear na iniciativa privada. Você vai numa empresa, você quer ser bem atendido. Né? Então, se você vai no servidor público, é o teu patrão que está indo lá, que é o povo. Então, a acessibilidade, primeiro, ouvir, poder participar dos programas. Eu acho que, principalmente, honestidade, zelo com a coisa pública, probidade, isso as pessoas podem ter certeza. Eu tenho 10 anos, quase 11 de polícia. Nunca respondi um processo administrativo disciplinar, nem sequer uma sindicância. Não respondo ações penais, eu tenho a ficha limpa. Nunca nenhum tipo de acusação. Eu tenho muita responsabilidade com o que eu faço. Acho que eu tenho um preparo intelectual pela minha formação, pelos meus estudos, pela minha carreira. E eu acho que eu posso colaborar com projetos que eu vou apresentar, né, no decorrer dessa caminhada, que possam trazer benefícios para a população.
pretendo fazer um site, colocar todos os projetos com bastante antecedência para as pessoas verem. Mas o mais importante, que as ideias também sejam apresentadas. Eu quero ser muito participativo. Quero ouvir as demandas para poder entregar para o povo o que o povo quer. Exatamente. Eu não acho que ninguém é o dono da verdade e a gente tem que buscar muito, saber ouvir para poder saber como apresentar algumas ideias. Antes de qualquer coisa, né, a gente tem que saber da essência da pessoa. Exatamente. Por isso que eu estou com tanta antecedência me apresentando, com essa intenção, com essa pretensão, para que as pessoas conheçam, saibam que o Lucas é um cristão, temente a Deus, pai de família, que respeita seus pais, que trata as pessoas com empatia, com humanidade, tem valores, tem princípios, defende, sou patriota, eu quero que o Brasil cresça, para que o Brasil cresça, o Estado tem que crescer, tem que gerar emprego, tem que gerar renda. A gente tem que mudar alguns valores que estão invertidos, né? Exatamente. A polícia está sempre errada, muita defesa do que é errado e o que é certo também, ninguém elogia. Então eu no dia a dia sou assim. E quero que as pessoas possam ver isso, e aí se acreditarem que eu tenho preencho esses requisitos, tenho esses predicados, a gente vai dar um outro passo para apresentar projetos mesmo. Ah, que bom. E é isso, nos acompanhem, nos sigam, vocês vão conhecer quem nós somos. Buriti só tem a ganhar, né? A população que vai decidir, né? Mas todos são livres, é claro, e sim, eu não estou dizendo que eu sou a melhor escolha, mas eu acho que todo mundo tem que escolher bem. E aí se eu não preencho, se eu não atendo o perfil do que você busca, num pré-candidato, escolha um outro, mas estude bem, analise bem e tenha muita responsabilidade. Até porque não é só um que vai ser eleito, são 24. E tomara que sejam 24 boas escolhas, né? Boas escolhas, né? E se a gente errar, que errar é humano, a próxima vamos corrigir. Então vamos ver bem quem já entrou, se fez o que disse que ia fazer, a gente tem que cobrar, tem que acompanhar. Não, mas eu acho que tem um caminho aí para ser trilhado ainda. Tem. Né? E essa conversa foi boa para isso, para a gente conhecer um pouco mais, conhecer o Lucas Torres, não só aquele delegado lá que está lá sempre... É diferente, às vezes o pessoal fica até, cria uma barreira invisível, isso, né? Exatamente. Não. Mas saber que atrás daquele profissional de excelente capacidade que está lá para atender a nossa população, existe ali um pai de família, uma pessoa que pensa na sociedade. E essa conversa foi só uma de tantas, tá? Vamos por favor. Outras, vamos falar sobre vários assuntos. Vamos, tem muita coisa, hein? E essa pessoa aqui conversa de tudo, gente. Nossa, muito bom. Doutor Lucas. Lucas, muito obrigada por ter vindo aqui. A nossa conversa foi muito boa. Pena que o tempo é muito curto, mas como eu disse, a gente vai conversar outras vezes sobre vários assuntos e em outras oportunidades, né? E eu quero agradecer para quem ficou com a gente até agora, ouvindo essa conversa boa aqui. Foi muito bom, passou muito rápido. Espero que tenham gostado. A gente vai trazer ele novamente em outras ocasiões. E esse é mais um programa Personalidades. E muito obrigado para você que ficou aí até agora, curtindo a nossa programação. E fiquem com Deus e até o programa Personalidade Próximo Personalidades. Fiquem com Deus.